A graça e a paz do Senhor Jesus em mais um momento de juntos estarmos em torno desta palavra abençoada que é a palavra de Deus. Cristianismo não é religião, é o tema que eu quero falar com você esta manhã. Vamos rapidamente à palavra. João, no capítulo 14, ele diz assim, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente o que Jesus diz aqui. Ele usa os artigos definidos eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Interessante que quantas vezes erramos e dizemos, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse isso, Jesus disse, ninguém vem, ele usou o vem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dentro desse contexto, nós podemos concluir que Jesus não propõe, então, uma nova religião, ou mais uma religião, entre tantas que já haviam no seu tempo. Hoje são classificados como religiões o budismo, o hinduísmo, tantos outros nomes, tantos outros ismos, e o cristianismo colocado também no meio. Mas será que o cristianismo proposto por Cristo é mais um caminho? Então é mais uma religião? Não. Jesus traz exatamente esse diferencial. Ele diz, eu sou o caminho e não um caminho. Eu sou a verdade e não uma verdade entre tantas. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele traz uma palavra radical nesse sentido, diferente de radicalismo, que no nosso contexto, o radicalismo é aquele que mata em prol da sua ideologia ou religião. Mas Jesus ele tem o seu radical sim. Jesus ele traz o cristianismo como uma proposta, um meio de vida. Então, afinal, se o cristianismo não é mais uma opção, mais um caminho e mais uma religião, então o que é o cristianismo? Exatamente é esse o diferencial. Jesus propõe um modo de vida. É por isso que ele diz assim, quem quiser ter meu nome e ser chamado cristão, nega a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Então, tomar a cruz, isso quer dizer, cada um leva o peso da sua existência, entendendo que, fazendo o que Jesus faz e andar nos passos que Jesus anda, carregaremos um compromisso, carregaremos o preço de termos um compromisso com Ele, e esse é a cruz. Isso é a cruz. O preço de ter um compromisso com a palavra e com o próprio Senhor Jesus, com aquilo que Ele disse. Esse é o diferencial. Cristianismo, então, é um modo de vida. Cristianismo tem cruz. Tem muitas pessoas pregando o Evangelho que não há cruz. O Evangelho que é apenas a cruz de Jesus. Não. Jesus mesmo diz, carregue a sua cruz. Então, cruz tem a ver com morte, tem a ver com sacrifício. E Jesus, Ele morreu e foi sacrificado por nós sobre aquela cruz do Calvário. Ele se ofereceu como sacrifício vivo a Deus por nós. Mas nos chama a sermos sacrifícios vivos também a Deus no nosso dia a dia. Então isso implica em quê? Em uma cruz. Então, cristianismo é morte operando em nós todos os dias, para que vivamos a vida que Ele conquistou. Esse é o diferencial do cristianismo de todas as religiões e o diferencial de que o faz como o único caminho e o modo de vida a ser seguido e não mais uma opção. Se Jesus estivesse oferecendo mais uma religião, Ele estaria dizendo exatamente assim, eu sou um caminho, mais uma verdade, mais uma vida. Não. Jesus ele propõe e ele termina dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho perfeito, ele é a proposta perfeita que nós temos para viver essa caminhada. E essa caminhada implica em levar esta cruz, ou em outras palavras, termos sacrifícios pelos quais a morte opera em nós para que a vida sobreponha.
Isso é interessante, a proposta do cristianismo. Morrermos para o pecado, morrermos para o mundo, morrermos para a nossa velha criatura, ou melhor, a nossa velha criatura morrendo, não é? E nós vivendo uma novidade de vida. E que nós venhamos viver esta novidade de vida na proposta que ele faz, exatamente, negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz. Mas aí muitas pessoas pensam, então o cristianismo deve ser muito monótono, deve ser muito difícil. Não, pelo contrário, por causa do poder libertador que há no Evangelho, o poder que opera pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus, traz vida, e ao trazer vida é alegria, a ponto de dizermos, como o apóstolo Paulo disse, sofrer as aflições com Cristo Jesus é algo maravilhoso. Então, quando você paga o preço por algo que você tem prazer, algo que te dá vida, algo que muda a sua essência e dinamiza o seu ser, é muito diferente do que as conclusões que as pessoas têm com relação ao cristianismo, pensando que é uma religião cheia de regras, cheia de não pode, e na verdade não é nada disso. A verdadeira liberdade não está em ser preso em um vício e em tantas coisas que o mundo propõe, mas a verdadeira liberdade é dizer assim: Jesus me libertou, portanto eu não estou preso a esse vício, eu posso escolher. Quantas pessoas estão presas a vários vícios, não? Quando chega o final de semana, diz assim: olha, se eu não fizer isso ou aquilo, se eu não beber ou não ir a tal lugar, eu não vivi, não há para mim alegria. Falta algo e a pessoa não consegue, e a pessoa vai procurar aquele vício, aquela situação cativante para ele, como se fosse liberdade. Ah, eu tenho a liberdade de fazer da minha vida o que eu quiser. E na verdade, a liberdade não é isso. Quantas pessoas dizem assim: eu faço isso com o meu dinheiro e ninguém tem nada a ver com isso, isso é minha liberdade. Mas quando vem as consequências para essa pessoa, os que estão ao seu redor pagam um preço altíssimo, porque ela dizia que era a liberdade dela, mas na verdade quem socorre são os que estão ao redor. Os que estão ao redor que pagam preço. Os que estão ao redor que choram, que sentem a dor e que quantas vezes vão socorrer e mudar a história daquela pessoa que antes era da liberdade, da independência e não devia nada a ninguém porque fazia com o dinheiro dela. Então isso não é razão. Não é razão para vivermos uma pseudo-liberdade, mas vivermos a liberdade que é em Cristo Jesus. Essa sim, eu posso dizer não ao pecado, dizer: eu não quero, eu não vou fazer isso porque eu sou livre. E é isto que Jesus propõe. Esse é o caminho, essa é a proposta, que os nossos corações estejam debaixo desta orientação. Talvez esta palavra objetivamente, em todo o sentido, não sirva para você, por você viver liberto, livre em Jesus, mas talvez você conheça alguém que está passando um processo de prisão das coisas da vida e precisa desta palavra. Envie o link para ela, compartilhe com ela, abençoe a vida desta pessoa, a quem você talvez julgue que precise. Faça isso em amor e Deus abençoará este coração com esta palavra de liberdade. Jesus não nos chama a mais uma religião, mas Jesus nos chama à liberdade, a viver aquilo que Ele propõe, que Ele é a saída, Ele é a verdadeira religião, Ele não é mais uma religião. Então, o modo de vida que precisamos ter é muito diferente da religiosidade, que quantas vezes mata e nos enclausura. Vamos viver o modo de vida de Jesus, seguindo o que Ele fez, os seus passos, a vitória é certa. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração e a sua família. E esta pessoa que talvez você irá compartilhar esta palavra. Até o próximo momento. Deus te abençoe.